Olá, hoje nós vamos estudar um pouco, entender um pouco o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo e sua conexão com o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O capítulo 2 é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E a conexão com o Evangelho, ela está no Evangelho de João, no capítulo 18, quando, tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai eles irem, para se cumprir a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembaiou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse-lhe a Pedro: Embainha a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e conduziram primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás, que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo, e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. Onde estavam ali os servos e os criados, que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, aquentando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que lhes tenhas dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro também estava lá, aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és também tu um dos seus discípulos? E ele negou a segunda vez e disse: Não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e o galo cantou. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: Levai-vos
e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhes: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte algum por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. E segue o Evangelho de João, nos capítulos 19 seguintes, narrando esse episódio da crucificação do nosso Mestre Jesus. E o contexto do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo é a respeito dessa afirmativa que acabamos de ler no Evangelho de João, de que meu reino não é deste mundo. Por estas palavras, Kardec comenta, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ela apenas falava da vida presente, não os compreende ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo o ensino do Cristo, pelo que foi colocado nos primeiros lugares à frente desta obra, e que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância da lei de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência daquelas leis. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, vistos que não a compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade, O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quanto os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os latos demonstram,
porquanto dão testemunhas oculares os que descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto assim, sendo patente, fica a verdadeira justiça de Deus. Portanto, queridos amigos, estão aí o contexto do Evangelho do nosso Senhor Jesus, que fala da revelação dessa realeza de Jesus, e o comentário de Kardec a respeito da revelação de que Jesus falava de um reino futuro, porque todas as realezas terrestres, os reis terrestres, são reis materiais que atendem e que obedecem a determinadas circunstâncias, que muitas vezes começa no berço e termina no túmulo. Respondem por um momento material da história da humanidade. Cada rei, e a gente pode ver aqui nesse mesmo capítulo, um espírito que se comunica com uma rainha de França, que dá o seu testemunho de uma realeza terrestre, falando da transitoriedade do poder de uma realeza terrestre. Quando Jesus fala de que seu reino não é deste mundo, ele fala com a autoridade de um espírito que está há 4,6 bilhões de anos comandando o orbe planetário. Fala da grandiosidade e da superioridade moral de um espírito superior, que recebeu de Deus a incumbência de organizar, de gerir, de estruturar e dirigir as leis divinas na formação do orbe terrestre. Então, a realeza de Deus, a realeza de Jesus, é a realeza desse orbe, de um mandato que transcende o período de material de uma existência. Eu fico imaginando a superioridade moral do Cristo ao ser questionado por Pilatos, um representante do governo de Roma, perguntando se ele era rei. Ora, rei, a que realeza tu conheces? De que rei tu falas? Para aquele povo, naquela época, o rei era o César, que representava o poder, a autoridade para toda aquela região. Era o poder da igreja, sinalizada e simbolizada pelo sumo sacerdote. O poder que o povo conhecia naquela época era o poder de Roma, o poder do César, e o poder da igreja, representado pelo sumo sacerdote. Jamais teria condições de compreender o poder de Deus, o poder do governador planetário. Por isso que Jesus silencia e diz, tu dizes. Como é que ele iria explicar isso para aquela humanidade daquele momento? Então, a realeza de Jesus não é deste mundo, não pode ser da terra, porque as pessoas não compreenderiam a dimensão material de uma realeza que transcende ao mundo espiritual, ao governo de um orbe, de um planeta, do universo. Então, a dimensão da realeza de Jesus é exatamente essa. É a dimensão de um espírito que dirige, que governa e que está adiante de todos os nossos passos. Daí a confiança que devemos ter de que adiante da nossa embarcação terrestre há um espírito puro, um espírito iluminado, um espírito eleito pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, para comandar e dirigir os destinos de nossa nação. Então fiquemos tranquilos e confiantes, porque o planeta Terra tem um rei, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que Jesus nos abençoe e que possamos compreender que o reino de Jesus não é deste mundo, mas é do mundo verdadeiro, do mundo espiritual, que nos dirige, que nos governa e que nos conduz desde sempre. E fiquemos com ele na sua santa e divina paz.